noite para você, fã do Dallas Cowboys. Estamos começando mais um podcast e já que você está aí de casa, pode ser bom dia, boa tarde ou o meu boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Gustavo. Vinícius, você que foi o único que terminou de ver aquele jogo lá da nossa transmissão, começa se apresentando, começa dando seu boa noite aí. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Cara, eu falei assim, eu vou ser mala não, né? Mas eu vou aguentar esse jogo aí até o final. Sofri no outro dia. Outro dia foi punk para conseguir acordar. Fiz um café reforçado para aguentar. E infelizmente a gente não veio com a vitória, mas pelo menos ao meu ver foi muito mais positivo essa partida do que negativo. E assim, o jeito que a galera tava todo mundo esperando que seria, foi totalmente diferente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Gustavo. Foi dormir? Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiagão. Thiago Jason Garrett, para quem não sabe dos bastidores aí, ó, ele começa com 3 palminhas aí a transmissão, então é a inspiração dele. Pessoal, eu quando começou a dar os raios e trovões lá do tio do Nino lá do Castelo Rá-Tim-Bum, eu falei, vou dormir porque eu ia acordar cedo pra caramba. CLT, sexta-feira eu tinha que trabalhar, né? E nessa eu falei, vou ficar aqui eu tava na sala de casa, falei, vou assistir, vou ver se volta o jogo. Aí cochilei no sofá, acordei, o jogo tava rolando. Falei, já que eu tô aqui, vamos ver, né? Mas eu tô com o Vinícius. Eu acho que a gente jogou mais do que era esperado, ou os Eagles jogaram menos do que eles estavam esperando. Então eu parto pelo copo meio cheio, que nós jogamos mais do que estávamos esperando, e para mim é um saldo positivo, apesar da derrota. Para quem não entendeu do que a gente começou falando aqui, é que no último jogo, quem não assistiu o último jogo e está acompanhando o nosso podcast aqui, a gente vai começar falando do último jogo e depois a gente trata aí do nosso próximo jogo. No nosso último jogo, os Cowboys e os Eagles foi interrompido porque o ginásio do time adversário, do time dos Eagles, não tinha cobertura. O pessoal tá com dificuldade financeira lá e não cobriu o telhado com aquelas telhas de eternite, né? Já seria o suficiente para terminar o jogo. Como eles não tinham essa verba, o jogo foi interrompido lá no terceiro quarto, quando estava 24-20 para o Philadelphia Eagles, e foi assim que acabou. Né? O jogo acabou assim, 24-20 para o Philadelphia Eagles. A gente teve 2 TDs lá no primeiro tempo, 2 TDs corridos com o nosso running back Williams, e os Eagles pontuaram um tiquinho a mais ali, né? Fizeram um pontinho extra a mais e venceram a partida contra os Cowboys. Os Cowboys, então, começam o ano perdendo, começamos o ano perdendo, mas vamos fazer uma análise mais profunda aqui, além de vitória e derrota. Vou falar um pouquinho dos números do nosso ataque, depois eu passo para vocês avaliarem o nosso ataque e darem os destaques do nosso ataque. O Dak Prescott, voltando então de sua contusão, lançou para 21 de 34 passes, ele acertou 21 de 34 passes, 188 jardas, nenhum TD, nem aéreo e nem corrido. Já o nosso Javonte Williams foi quem dominou as corridas, correu para 15 jardas e teve aí então 54 jardas corridas e 2 touchdowns. O outro running back que teve snaps foi o Miles Sanders, né? Ele teve 53 jardas, ele teve uma grande corrida explosiva, onde ele avançou muitas jardas, mas ele correu só 4 vezes. E numa dessas corridas derradeiras, ele soltou a bola, ele teve um fumble. Já os recebedores, aí fica com destaque sempre o Sid Lamb, né? 110 jardas recebidas e 7 recepções. E o nosso estreante do jogo, o nosso transferido wide receiver, que daí vocês também avaliam a partida dele, teve 3 recepções para 30 jardas. Esse foi os números gerais do nosso ataque, claro que a gente pode dar uma profundidade aí em números da OL também, mas eu queria perguntar para você, Vinícius, como é que foi o ataque do Dallas Cowboys, quais são os seus destaques do Dallas Cowboys, o que você tem para falar desse primeiro jogo do nosso ataque? Cara, né, Thiago e Gustavo, a gente, e assinantes, ouvintes e tudo mais, nós batemos bastante na tecla
nessa off-season falando sobre o estilo do jogo que poderia vir do Clayton Adams com o Conor Ryan e o Bryce Schottenheimer, né? O estilo que o Clayton Adams iria trazer para o nosso ataque vindo do Arizona Cardinals e que a gente esperava que acontecesse no Cowboys e que a gente não viu tanto acontecendo na pré-temporada, mas já nesse primeiro jogo foi uma mudança muito drástica do que era o ataque do Mike McCarthy, até com o Schottenheimer de coordenador ofensivo dos anos passados. Nós vimos muita motion acontecendo, né? Acho que teve 42% dos snaps de ataque teve motion. Isso dá, tipo, Dallas ficaria em quarto lugar no ano passado, no geral da liga, para vocês terem ideia. O Turpin foi o que mais teve motion, né? Acho que quase mais da metade dos snaps do Turpin aconteceram com essas corridas pelas laterais, ou ele se mexendo de alguma forma. Que mais que a gente pode comentar muito aqui? Linha ofensiva, que é o DNA do Clayton Adams. As mudanças, né? Os OL saindo das suas posições e correndo para abrir bloqueios. Isso ajudou muito o Miles Sanders até essa corrida super alta que ele teve. E também ajudou muito o Javonte Williams. Ter bastante tight ends, o Brevin Spanford, acho que teve 10 ou 12 snaps, o Schoonmaker uns 20, então a gente teve bastante snaps com todos os tight ends em campo, abrindo espaços para o bloqueio. Então acho que, cara, a gente teve, pensando inicialmente o que a gente queria ver de identidade desse ataque, a gente viu já nesse primeiro jogo. Funcionou até um certo ponto, acho que não funcionou muito por conta de erros individuais, que a gente vai falar mais ainda sobre isso, mas acho que no geral deu para dar uma esperança para como vai ser o resto dessa temporada. A gente viu um jogo, o Gustavo tinha cantado essa bola lá no nosso podcast pré-jogo. A gente viu um jogo, principalmente no início, né, antes da paralisação, a gente viu o tiroteio, né? A gente viu os dois ataques avançando em campo, né? Gustavo, para você, me fala aí dos pontos positivos desse ataque, o que você viu que te encheu os olhos nesse ataque, nesse primeiro jogo aí? Acho que o Vinícius ele traz bem essa questão dos números, né? Essa questão, eu concordo 100% do que ele disse, e eu tenho basicamente dos dois lados da bola, seja do lado ofensivo ou do lado defensivo. Eu acho que a base tratando como uma pirâmide, a base sempre é o principal. E eu acho que a nossa OL foi ali, o próprio Tyler Guyton, que no segundo ano passado foi um ano ruim dele. Ele teve um início muito bom com essa OL renovada, o Tyler Booker. Vou começar a confundir os Tylers aí, né? O Tyler Booker. Ele foi muito bom, ele foi assim os Cowboys a gente pode brincar que pode errar talvez no primeiro ano, mas no segundo o cara sempre vai desempenhar e normalmente no primeiro desempenha. Foi assim com o Tyler Smith lá atrás e tá sendo agora com o Tyler Booker. A gente sempre sabe adaptar o L, cara, e eu acho que o ponto principal positivo eu enxergo a nossa L. A gente não pode conseguir ganhar nada esse ano, mas eu enxergo um baita de um potencial, uma OL nova, uma OL com uma média de idade baixa. Isso que o Terence Steele corre um sério risco de mais para frente aí rodar. Não vai que o ano que vem a gente pegue um right tackle aí tão novo e renove geral, de fato. O Cooper Bibb jogando muito bem. Para mim, o principal ponto positivo ofensivo para mim é o L. E o resto é tudo que eu me citou aí, eu assino embaixo e sem sombra de dúvida, cara. Eu acho que a gente precisava dessa mudança de paradigma ofensivo. Gustavo, queria fazer uma pergunta para você. Desculpa, Vinícius, mas trazendo uma pergunta que a Carol Grigori fez lá para a gente também. As perguntas que o Vinícius abriu para esse podcast. Como é que você vê a postura de liderança do Dak nesse jogo? A pressão está batendo nele? Objetivamente, a pergunta dela é se a pressão está batendo nele. Né? Mas como é que você viu o Dak nesse jogo aí? Cara, eu vi o Dak assim, mais maduro, né? Ele foi pai pela segunda vez, agora recentemente, né, também. E ele tem quiçá, se não o maior, ou o segundo maior contrato da liga. Acho que é o maior contrato, vocês me corrijam. Então a água bateu na bunda. O português, claro, a água bateu na bunda. Ele precisa mostrar resultado. E ele também, o atleta profissional, ele de alto rendimento, ele se cobra. E o Dak ele se cobra muito. Eu acho que a postura de liderança dele que ele demonstrou ali em campo foi ótima.
quando eu cito no podcast anterior que nós não mano a mano, tecnicamente, a gente não tinha como bater de frente com o Eagles. Era trazer uma Libertadores para dentro da NFL. E antes de começar o jogo, o Dak ele fez aquilo, cara. Mas a gente foi cantado o tiroteio, foi cantado ali a provocação, pegou o Jalen Carter do outro lado, que o tão grande, bom ele é jogando tecnicamente, é inversamente proporcional ao temperamento dele ali. Então o Dak ele soube usar a liderança, soube usar aquilo que a experiência dele e se pôs como líder. Eu sou o Dak, sou o quarterback do maior time da liga. Ele jogou para cima do cara, o cara fez o que fez ali, ele tirou se não for o melhor, o segundo melhor jogador da defesa dos caras. Então, para mim, pro primeiro jogo, ele mostrou que ele veio para ser ele é o líder de fato que a gente precisa, pelo menos esse ano. Antes do Vinícius falar, desculpa, Vinícius, te interromper de novo, só para contextualizar o que o Gustavo falou agora, o Dak gospe no chão, né? Eles estão no trash talk ali, o Dak gospe no chão, lá o Dak tá dentro do huddle, daí ele gospe no chão, e aí o cara chega perguntando para ele, né? Você vai cuspir em mim? Você vai cuspir no Dak? Por que eu faria isso e tal? E daí nisso ele gospe no Dak. E é na cara do juiz. O juiz está vindo para separar os dois e vê ele cuspindo e daí já é ejetado antes do primeiro snap ofensivo da partida, né? Ele já vai para casinha. E daí, já para queimar esse assunto, hoje saiu, né? Ele tem uma multa para pagar, mas ele não vai ser suspenso de nenhum jogo e tal, né? Acho que isso só dá mais burburinho para o próximo jogo, né? Ele ficou sem multa, mas vai ter uma multinha para pagar. Vinícius, eu tinha te interrompido, pode dar continuidade? Não, até complementando o que o Gustavo falou sobre as OL, sobre a nossa OL, né, cara? A gente não cedeu nenhum sec, perto de uma linha defensiva muito boa do Eagles, mesmo sem o Jalen Carter. Nós cedemos pouquíssimas pressões, tirando o Tyler Guyton, todo mundo cedeu só 2 pressões no jogo inteiro, cada um. O Guyton cedeu 5, beleza, mas se você vê as pressões, ele ainda segurou um bom tempo pro deck fazer o lançamento, então ainda tá ok. Claro, cara, o Tyler Guyton acho que ainda é o elo fraco da linha ofensiva, ainda tá sendo ele. Mas perto do que ele estava no passado, cara, já tá um baita evolução. Já tá uma baita evolução que a gente espera que continue melhorando ainda assim pro futuro, né? E acho que, além disso, a OL ajudou muito, e não sei se essa expulsão do Jalen Carter ajudou também, que o Javonte Williams foi muito melhor correndo por dentro dos tackles do que outside, né? Do que por fora dos tackles. O Javonte Williams teve jardas a mais sobre a sua expectativa, sendo muito melhor indo pelo meio da linha ofensiva. Se é ou não, a gente não sabe, mas pode ter sido uma influência. Vamos ver para o próximo jogo também, claro. O J. Matheus, o Jay Matthews aqui, o J. Matheus perguntou lá pra gente se a OL empolga para o futuro. Acho que empolga para agora já, né, Vinícius? Não, totalmente. Para de agora, e a gente não sabe, como o Gustavo falou, a gente não sabe se o Terence Steele fica para o próximo ano, a gente não sabe. O Brian Broaddus, vendo um podcast essa semana, o Brian Broaddus, que é um cara pica, que cobre o Dallas Cowboys e tal, falando sobre que se Dallas quer tentar correr ainda melhor, quem sabe colocar o Nate Thomas no lugar do Terence Steele, pode ser uma possibilidade, mas eu não sei se o Dallas vai fazer isso, eu acho muito difícil fazer, mas ele jogou essa possibilidade no ar. Mas, cara, tá muita esperança para a linha ofensiva do Cowboys, que a gente já veio com alguns anos atrás, né? Aquela parede gigantesca de Frederick, Ronald Larry, Tyron Smith, Zach Martin e tudo mais, Doug Free também. Parece que a gente está tendo uma segunda versão agora, nesse final, né? Metade de 2020 para frente. Demuro de Tyler. Vai que a gente acha um Tyler alguma coisa que joga de tackle. Não tem algum Tyler, alguma coisa que joga de tackle? Aí completa a linha. Aí deixa só o Cooper Beebe no center, ó, 2 Tylers de guard e tackle de um lado, ou 2 Tylers de guard, e acabou. Não vai ter problema de errar nome de jogador. É mó fácil de mudar de nome, cara. Mó fácil de mudar de nome. Só 2 para mudar. Só muda os nomes dos caras aí, tá de boa. Antes de passar para a defesa, alguém tem algum ponto positivo que gostaria de levantar do ataque aí? Eu tenho um, cara, que assim, eu acho que muito também em relação ao L. Eu gostei do nosso jogo corrido.
O Javonte Williams, para mim, desde a saída do Pollard, a gente não sabia como ia ficar as coisas. O Pollard não está desempenhando tão bem quanto ele desempenhou aqui no ano dele lá nos Titans. Ele tá isso, já são 2 anos que ele está lá já, se não me engano. Segundo ano. Eu achei a postura do Javonte Williams uma postura boa. Quando no último podcast a gente conversando sobre o Jayden Blue, que eu falo, para mim eu acho que é bom ele começar no banco e tal, até porque a pressão talvez vai ser uma pressão que não era necessária para ele nesse início. E para mim o Javonte Williams, ele demonstra que ele não é um top de linha, ele não é um Derrick Henry, ele não é um Saquon, ele não é um CMC, porém, para mim, ele não está muito diferente da grande maioria dos running backs titulares do resto da liga aí. E eu acho que ele tem lenha para queimar e o custo foi bom. Foi um custo-benefício barato para o cap dos Cowboys. E eu gostei do que ele desempenhou. Eu acho que é um ponto positivo que fica. E vocês vão lembrar que a gente teve aquele ano com Darren McFadden e Alfred Morris, né? Acho que foi pós o belíssimo ano do DeMarco Murray. Aí o Murray foi pro Eagles. Aí antes de trazer o Zeke. Antes de trazer o Zeke, foi 2015, né? Exato, aí, ó. Antes de trazer o Zeke. E, cara, logicamente, naquela época eram 2 veteranos. Nesse caso, a gente tá com um veterano e um calouro. Ok, tem 2 veteranos com o Miles Sanders, mas é bem provável que o Jayden Blue passe mais uns jogos. Ele ficou inativo nessa primeira partida, né? O Schottenheimer disse o porquê, por conta que não teve tantas repetições na pré-temporada, ele tá voltando de lesão, mas ele tá cavando o seu caminho para ficar ativo e tudo mais. E, assim, eu acho que a gente não vai ter um DeMarco Murray de 2014, a gente não vai ter um Zeke de 2016, mas acho que a gente pode ter uma duplinha tal como o McFadden e Alfred Morris, de ambos chegar ali perto das 1.000 jardas terrestres, nessa dupla de Javonte Williams e Jayden Blue, cara. E se a gente conseguir os dois batendo ali próximo de 1.000 jardas, eu acho que tá muito tranquilo pro Cowboys. E, Vinícius, o Javonte Williams ele não é tão veterano, tá? E não é que você tá trazendo ele depois de um contrato de 5, 6 anos, ele tem o quê? 3, 4 anos de liga, se tiver tudo isso. Tanto que a gente foi via troca, não foi que ele ficou livre no mercado, a gente foi lá e buscou. Ele não é tão veterano assim. E eu acho que ele não teve o total potencial de representar o que realmente ele sabe, o que ele pode desempenhar nos Broncos. Então, por isso que eu acho que eu tô meio otimista quanto a isso, tá? Não esquece os 2 TDs marcados. Relacionado mesmo que ele desempenhou. Eu acho que a média dele por corrida foi de 3, 4 jardas. Porra, uma média ótima, na minha opinião. Ele teve uma média de 3,6 jardas e as combinações das corridas no jogo somaram 119 jardas, né? 54 dele, 53 do Sanders e ali o Turpin, o Deck correndo algumas jardinhas, somaram 120 jardas para o ataque. E o Blue não jogou no primeiro jogo e ele deve ter os seus snaps no próximo jogo, porque ele está voltando. A informação é de que ele vai para o próximo jogo, né, Vinícius? Provavelmente. Nós não vamos falar em nenhum momento do jogo aéreo Sid Lamb e Drops? A gente vai... eu perguntei dos pontos positivos do ataque, né, para ver se a gente passava por isso, e daí ia levantar essa bola. Se para vocês o jogo do Lamb não foi um baita de um jogo, né? Foram 110 jardas e 7 recepções no jogo. Mas como a gente não chegou nos pontos negativos, acho que não dá para falar que foi um baita jogo do Lamb, né? Mas foi um bom jogo aéreo também, né, Gustavo? Foi um jogo muito... não muito distribuído, mas foi um bom jogo aéreo, né? Eu acho que foi bom. É difícil você falar que um cara que teve 7 recepções para 110 jardas que ele fez um mau jogo. É acima do que a maioria dos wide receivers da liga fazem, né, no caso. Só que ele ficou marcado principalmente pelos drops, que foi um recorde. Ele nunca dropou tanto desde que ele chegou nos Cowboys, né? Então é difícil você crucificá-lo por conta disso. Se tem alguém que se você vai falar, pô, você foi o culpado da derrota, teoricamente seria o Lamb e o Sanders. Que o Sanders chegou na red zone, fez uma jogada explosiva, chegou na red zone, sofreu fumble. Pum, ali foi um ponto. A gente já teria pelo menos 3 pontos de field goal. E o Lamb, se ele dropasse, sei lá, de 4, se ele dropasse 2, que acontece, dropasse 3, pô, mas dropar 4 aí é complicado. Então eu não vou dizer que assim é um ponto negativo, porque eu entendo que ele fez um bom jogo.
É difícil você olhar, pô, você dropou 4. Pô, o cara teve mais de 110 jardas para 7 recepções. Não é que ele teve 2 recepções e uma coisa explosiva que ele correu 50 jardas. Ele não teve isso. Ele foi seguro jogando. O jogo aéreo, para mim, funcionou legal. O Pickens, eu acho que foi ok. Para mim, ele foi muito bem marcado, o Pickens. E até porque o Lamb, para mim, ele joga mais do que o Pickens. Eu me decepcionei um pouco com o tight end do Thiago, tá? Acho que teve 1 ou 2 jogadas ali que eram bolas, às vezes, pelo menos contestadas, que estaria. No Melhores dos Mundos, aí eu já vi ele pegando, mas aí o Ferguson lá, o melhor tight end da história dos Cowboys, segundo o Thiago, deu uma falhada. E o deck, para mim, os passos deck entra na questão do jogo aéreo. Eu acho que ele foi bem, ele foi seguro. Ele fez o arroz. O deck é um dos melhores caras fazendo o arroz com feijão. Não adianta ele querer ser um Mahomes. Ele faz o arroz com feijão direitinho. Vinícius, para você, como é que foi o jogo aéreo? Eu concordo muito com o Gustavo. Eu só fico um pouco com, não é raiva, mas assim, o Pickens, cara, tem alguns momentos que quando ele não é a primeira opção ou a segunda opção da jogada, ele meio que, tipo, tá com foda-se. Tem você vê pela O22, tem uns recortes que, tipo assim, ele não bloqueia tanto, ele não faz ele poderia fazer um esforcinho a mais, sabe? Que poderia ajudar o Dallas em alguns momentos, mas ele não faz. Ao mesmo tempo, os 2 passes que foram super contestados, ele recebeu os 2. Tipo assim, ele é ruim, ele, tipo, peca num pedaço, mas ele ajuda muito nessa parte de bolas contestadas. Teve um passe longo para ele também, né? Teve um passe longo para ele que foi falta na jogada. Seria um passe aí de uns 30, 40 jardas, que ele teve aquela falta meio, né? Foi falta e tal, mas é contestado. Ele chega a tocar na bola, né? E recebe uma falta. Então, a gente poderia estar falando de outro jogo do Pickens também, né? Então, são 30 jardas, foi o que deu para ele receber. Né? E, cara, eu acho que, assim, além dos drops do Lamb, é claro, que atrapalharam muito, não só do Lamb, cara, mas do Ferguson, teve drop ali, até aquele passe na endzone que ele falou que ele deveria ter recebido mesmo. Teve um passe pro Schoonmaker, acho que foi o Schoonmaker, que o passe é um passe perfeito do deck. O Schoonmaker tá marcado por 2, que o Cooper DeJean sai do Turpin e vai para cima do Schoonmaker, tem o outro, acho que o linebacker, não sei, em cima dele. E, cara, o deck coloca a bola onde ele precisa colocar. É só para o Schoonmaker pegar. O Schoonmaker segura na bola, só que na hora de fazer a contestação, né, com o defensor do Eagles, o defensor do Eagles consegue bater na bola e tirar. Então, assim, tem uns passes do deck que é perfeitos e o drop dos caras não ajudam em nada. E isso atrapalha muito, só que na maioria das vezes vai contar o quê? Erro de passe do quarterback. E poderia ajudar em muito essa questão. Um TD, o passe do Lamb que ele poderia ter pego, e, cara, aí não dá para saber se aquele passe que foi o Tolbert e o Lamb ficaram praticamente juntos. Aí não dá para saber se era bola pro Tolbert ou não, e aí o Lamb acabou entrando no meio. Aquele passe que o Lamb pula, beleza, que dá para pensar assim que foi um pouco mais para frente, mas no geral, cara, foi muito bem. E eu gosto dessa quantidade poucas de passes do deck, 34 só, se tiver um pouco menos, a depender um pouco mais de jogo corrido, acho que ainda até melhor, porque como a gente falou, a gente tá no 10º ano de deck Prescott já. Mas só antes de a gente prosseguir, pegando um gancho no que o Thiago traz, né, da questão do deck, de ficar, a estatística vai para o passe do quarterback. A gente tem aí anos de WhatsApp, de Twitter, Facebook, Instagram, com os torcedores dos Cowboys no Brasil, eu conheço muitos, o Vinícius idem, e eu já vi o deck jogar muita bola e ainda assim ser criticado. Mas nesse domingo, não sei se porque as expectativas já não estavam tão altas, mas eu acho que não seja isso, todo mundo poupou o deck. Nossa paciência com ele tá pequena. Só que domingo, todo mundo entendeu que ele fez um bom jogo, dentro daquilo que o Vinícius citou agora. Ele passou pouco a bola, ele seguiu a tática dos motion, até ele chegou a dar algumas corridinhas ao pé da letra, é o feijão com arroz. Eu espero que ele continue assim, e que se ele fizer isso, para mim é o que eu espero dele, porque não adianta eu achar que ele vai ser um Troy Aikman, um Roger Staubach da vida, que ele tá longe disso. Mas não tá perto nem de ser o Romo da vida. É um outro estilo, ele faça o feijão com arroz dele, que talvez dê resultado. Eu acho que a gente tem 2 podcasts aí que a gente pode fazer
um dia separado, uma só para o deck, para a gente avaliar não só os 10 anos do deck, mas o futuro dele em Dallas. E daí se a gente vai precisar de um outro quarterback. Eu tive um contato essa semana com um torcedor dos Bears, ele é americano, né? Ele é texano, na verdade, mas a família dele é de Chicago e tal, então torce para os Bears. E ele perguntou o que eu achava do Caleb Williams. Falei, cara, olha só a pergunta do cara. O cara era o melhor prospecto de um draft. Foi draftado ano passado. Ele não fez uma boa temporada. Fez um jogo que não dá para dizer que foi horrível. E os caras já estão cogitando. O cara já está perguntando para mim se ele tem futuro ou se. Já estão lá questionando o cara. Gente, a gente esquece o quão difícil é achar talento na posição de quarterback. O deck é maravilhoso, o deck é incrível. Acho que em algum momento ele pode até ter sido cogitado, tá nesse nível. Hoje não é, mas ele tá longe de ser um cara ruim. Se Dallas falar de trocar o Dak Prescott hoje, ele com certeza vale piques de primeira rodada aí. Né? Já valeu mais? Lógico que já valeu mais. Mas nesse jogo, ele não entregou a bola para o adversário. A gente já sofreu muito mais com esse tipo de risco. Né? Ele não entregou a bola para o adversário. Não dá para dizer que falhamos na red zone porque o Dak não jogou bem, ou como já não jogou bem. Acho que foi um jogo bem ok. O cara tá voltando de lesão, sabe? Foi um jogo ok, né? Foi um jogo que tá de boa aí. Vamos falar das decepções, então. Pode ser do ataque. Vamos falar das decepções do ataque, já que a gente entrou por esse caminho de avaliar bem aí como é que foi o jogo. Como é que foram as decepções aí no jogo corrido, nos passes, na OL? Gustavo, para você, qual foi a nossa maior ferida no ataque? Qual foi o nosso pé torto no ataque? Para mim, cara, foram os drops. Não tem como falar que não foram os drops, mas aí não entra só do Lamb, tá? Aí entra do Ferguson, entra dos demais jogadores. E uma coisa que a gente não falou, tá? De ponto positivo, a questão das faltas. Como o nosso L evoluiu em não fazer faltas. Tá? No Eagles, nos Pássaros Verdes Brasil, o podcast deles hoje é sobre isso, né? Sobre o número excessivo de faltas que o Philadelphia Eagles teve. E Dallas saiu ileso, né? Porque normalmente compensa, né? Acabei esquecendo. Então, mas para mim a decepção basicamente passa pelos drops, porque de resto, cara, não tem que falar um A do nosso ataque, do plano de jogo ofensivo, da postura do time, não teve medo de jogar, soube jogar, por isso eu digo o ataque, no caso, então eu não tenho os drops e assim, aí são falhas individuais, nem todos os dias nós estamos bem, quantos assim, sei lá, cada um com a sua profissão, você sabe aquilo, pô, eu faço todo dia isso aqui muito bem, mas tem um dia que você não acorda, e pode ter calhado aquele dia o cara acordou, dormiu, veio dormir em cima do braço direito, dormiu no lado esquerdo, e a mão ficou meio dormente, o cara não conseguiu segurar a bola, entendeu? Eu só participo cima disso, mas eu entendo pro seu primeiro jogo, falta de ritmo, time titular joga quase nada na pré-temporada, então é compreensível, mas não tô fritando não, cara, não tem que fritar em cima desse jogo não. Vinícius, para você, qual foi a maior dor do ataque nesse jogo aí? Cara, sigo o relator, sigo o Gustavo. Acho que os drops foram o que mais nos afetaram no geral. E acho que fora isso, cara, o fumble do Miles Sanders, mas aí também você quer ficar pedindo demais. Eu acho que não deveria ter colocado o Miles Sanders para correr depois daquela jogada longa dele, entendeu? O cara tá cansado, você não faz isso. Você faz algum outro tipo de jogada, mas o Dallas foi inventar de colocar de novo o Sanders para correr. E eu acho que não seria falha, mas a gente poderia ter colocado o Hunter Blepke mais vezes em campo. Ele só jogou acho que 8, 10 snaps no máximo. Vinícius, não se faz, cara. Se o cara corre 50 jardas no campo, tá na red zone, você vai entregar o TD pro outro cara lá, você tem que entregar a bola pro cara. Ele não tá cansado, cara. Ele é jogador profissional, ele correu 50 jardas. Se o OL tivesse corrido 50 jardas num fumble, aí você tem que tirar o cara. Mas ele é running back, você não tira o cara numa red zone. Se você tirar o cara, você vai arrumar um problema. O cara vai ficar putaço. Meu irmão, eu corro o campo inteiro. Na hora de marcar um TD, você entrega a bola pro outro cara aqui, não tinha como, né? Então, mas aí entra a questão do comitê. Olha os Lions. O Jahmyr Gibbs corria o campo inteiro por estilo de jogo. Ano passado, o bom ataque terrestre deles. O Gibbs corria o campo inteiro. Chegava na red zone, que anotava o TD, era um Montgomery. E os caras, os dois voaram. Então aí entra
Aí entra, de fato, você ter um comitê e, de fato, em jogar para a equipe, não jogar a favor dos números individuais. Mas foram 15 jardas contra 4. Foram 15 entregadas contra 4. Não tinha um comitê. Nesse jogo não teve comitê. Foi distribuído, né? Foi distribuído o volume de jardas, né? Um correu 50, outro correu 50. Um correu 4 vezes só. Enfim, vamos falar então da defesa. Como é que foi a defesa? Qual foi... acho que na defesa a gente pode passar por positivos e negativos. Como é que foi a defesa para você, Vinícius? Como é que evoluiu a defesa nesse jogo aí? Como é que veio a nossa nova defesa? Cara, eu gostei muito do estilo da defesa do Matt Eberflus. Nós tivemos poucas blitz, né? Já era esperado isso. Mas quando teve blitz, foram de certa forma efetiva. O problema é que em alguns momentos os jogadores do Dallas perderam tackles. O Diggs era para ter feito um baita sack no Hurts, mas ele não fez, ele errou, perdeu o sack ali. Era numa blitz. Acho que teve outra blitz do Donovan Wilson também. No geral, né, acho que Dallas foi muito bom, porque, nós paramos o Devonta Smith e o A.J. Brown para menos de 25 jardas cada, se eu não estou enganado. Basicamente isso. Nosso jogo corrido, nós paramos o Saquon Barkley para apenas 60 jardas. Né? Sem o Micah Parsons, não sabendo como seria o Kenny Clark. Kenny Clark jogou muito bem. O cara tem uma velocidade absurda de tempo de reação. Né? Botou o Maz Smith para inativo, por exemplo, até vai ficar inativo para a segunda semana. Então, acho que, cara, no geral, a defesa do Dallas fez uma coisa... Jogou muito bem. A gente foi diferente, a gente jogou... Como que é? A gente jogou em zona, né? A gente não jogou em cobertura homem contra homem, jogamos em zona. Em alguns momentos fomos afetados com alguns passes rápidos no meio de campo. Esse é um problema da marcação em zona. Mas acho que, no geral, a gente conseguiu trabalhar muito bem todos os pontos. Corrida, marcação contra o passe, né? A gente conseguiu atrapalhar um pouco o Hurts. A gente fez algumas pressões. Claro, eu acho que a gente precisa melhorar um pouco mais o pass rush, né? Com o Dante Fowler, com o Sam Williams, com o resto, fazer uma rotação maior dos defensive ends. Eu quero ver mais o Donovan Zeruaco jogando. Ele foi, eu acho que só o quarto defensive end com mais snaps, só não perdeu por James Houston. Então, acho que tirando isso, cara, um pouco em todas as partes tiveram pontos positivos. Eu acho que se tiver só um ponto negativo ali, é muito mais os linebackers, que acho que a gente pode falar um pouco mais depois, mas no geral, o pass rush foi de certa forma muito bem, e cobertura defensive backs também acho que foi perfeito. E, cara, o Trevon Diggs jogou praticamente nada, jogou só 27 snaps, foi muito mais Kyle Leland e Daron Bland, e mesmo só tendo essa contagem limitada de snaps, ainda assim ajudou demais a limitar os recebedores do Eagles. Ô Vinícius e Thiago, então eu acho que vai mudar essa contagem do Diggs, tá? Porque põe a musiquinha do plantão aí, põe a musiquinha do plantão, porque eu acho que o Diggs vai ter muito mais snaps e alguém que jogou muitos snaps vai ficar algumas semanas aí sem snap nenhum vendo de casa, tá? Vocês viram a notícia aí? Vi. Aquela hora que eu fiz uma cara feia, era isso. Então fala aí, Vinícius. No Injury Report de hoje já tinha aparecido que o Daron Bland não treinou por conta de uma lesão no pé e foi visto no Daystar com aquelas botinhas de proteção. E agora o Todd Archer, né, que é um dos insiders do Dallas Cowboys, já disse que que o Daron Bland irá perder múltiplas semanas, couple weeks, meio aleatório isso, né, mas são múltiplas semanas perdidas por conta de lesão no pé. Lembrando que ano passado ele perdeu 10 partidas por conta de lesão no pé. Daron Bland, que assinou um contrato gigantesco semana passada, né? Se não me engano. Sim. E já deve ficar fora aí. Eu imagino, deve ir para IR e vai ficar fora pelo menos 4 jogos. E aí, eu acho que volta. Tem que give, ele tá jogando. Cara, ele vai ser foda. Ano que vem, né? Ano que vem. Então, só pegando um gancho aí do tudo que o Vinícius citou da defesa, né? Dessa questão, eu sigo o relator também, concordo. E um ponto positivo, o do Vinícius trouxe o dado aí, e muito relacionado ao jogo do Eberflus, né? Tudo que a gente cantou a bola aí em relação a tudo que ele fez nas últimas equipes.
não é um cara de blitz. Então, você conseguir limitar Devonta Smith e AJ Brown, a quantidade de jardas que eles tiveram, cara, foi assim, algo muito importante. E o Cowboys entendeu, na minha visão, que o Saquon ele vai correr. Então era saber entender ele correndo e limitando ele, né? E você vai cansando, porque ele vai correndo, vai uma hora ele cansa. Mesmo ele sendo um running back profissional, como diz o Thiago. O cara vai cansar. E depois do problema dos raios lá, o corpo adrenalina baixa, o metabolismo desacelera, aí o cara acaba e começa a sentir dor aqui, dor ali e tal. Então, eu acho que as chamadas do Webb, para mim, tava. Não vou falar que tava perfeita, porque nós perdemos o jogo. Mas com o que ele tinha de capital humano na mão, para mim foi legal, foi bom. A gente foi um jogo menos agressivo. A gente tá tão. Às vezes eu enxergo o futebol americano, às vezes, tem que toda hora ter sec, tem que ser aquela pressão e blitz e tal. Mas aí acaba ficando cobertor curto. Eu tava tão acostumado com o Voldemort jogando, de LOL, aquela coisa de pressão, sec, não sei o que e tal. Aí beleza, tinha 5 secs no jogo e a gente tomava 300 jardas nas costas. Cara, parte pelo feijão com arroz. Então eu achei um ponto positivo isso. Talvez se os linebackers fossem um pouquinho melhores tecnicamente, o Overshaw tivesse em campo, talvez a gente teria um pouco mais de resultado. Então, da mesma forma que eu falo para o ataque, a defesa eu não consigo criticar como a diferença dos últimos anos. Eu não consigo criticar a comissão técnica na parte defensiva também, porque aí ele limitou na capacidade técnica daquilo que ele tinha na mão. E a DL, para mim, é o Kenny Clark, excelente. E ele ousa, né? Casou, cara, ali a dupla. Foi muito bom. E a gente tá falando, né? Eu citei assim, ter mais pressão. Eu acho que nem seria muito mais pressão, mas seria, acho que, tentar mais sex, digamos assim. Porque a gente teve uma taxa de 42% de pressão nos dropbacks do Eagles. É a segunda melhor da semana. Pré-Monday Night Football. Mas digamos que a gente fique no máximo em quarto. A quarta melhor da semana. Estourando. Então, acho que foi muito bom essa questão. E sobre o Saquon, a gente sabia que o Saquon ia correr bem. A gente conseguiu, de alguma forma, limitar ele. E, cara, a gente colocou 8 jogadores no box em cima do Saquon. Como que foi? Eu puxei isso aqui, né? Das 18 corridas do Saquon, 12 delas a gente estava com 8 homens no box. Então a gente tem 4 jogadores de linha ofensiva, 3 linebackers e provavelmente um safety mais elevado, né? Mais perto da linha de scrimmage. Então, assim, a gente parou o box do Saquon, a gente segurou o box do Saquon nisso. E, cara, isso limitou o Barkley a, tipo assim, não só o Barkley, mas o Eagles no geral, de 12 jogadas, foram 12 carregadas que eles fizeram corridas entre os offensive tackles dele, eles só conseguiram 18 jardas. Correndo por dentro, no meio da nossa linha ofensiva, eles só conseguiram 18 jardas. Eles conseguiram muito mais jardas correndo por fora. Mas aí, assim, Kenny Clark foi uma baita edição. Osa, muito bem. Esses 8 homens no box ajudou muito mais a parar o Saquon por dentro dos tackles. E, cara, off-tackle é essa questão do linebacker. Se a gente tivesse um DeMarco Overshow, por exemplo, que é um cara muito mais rápido, se a gente colocasse o Mariusz Liufau muito mais vezes que a gente não colocou, a gente colocou por 10 snaps também, 6 vezes. Coisa. 6 vezes. Seria muito melhor que o da Damone Clark e muito melhor que dependendo do Jack Sanborn. Ok, que o Jack Sanborn é middle linebacker, mas eu acho que o Liufau poderia ter uma atuação muito melhor que o da Damone Clark teve e ser esse cara que conseguiria chegar mais rápido em cima do Saquon quando teve as corridas por fora e nos scrambles do Hurts. Vou ser um pouco advogado do diabo aqui, vou passar uns números aqui e vou pedir para vocês avaliarem de novo a defesa. O Jalen Hurts teve 23 passes, no qual ele acertou 19, tá? Uma média de avanço de passe de 6,6 jogadas, um QBR, ele não teve TD passados, né? Mas um QBR de 94. O Jalen Hurts também correu 14 vezes e teve 62 jardas, o Saquon correu 18, teve 60 jardas. Combinados, os running backs dos Eagles tiveram 158 jardas na partida. Olhando para esses números de
jogo aéreo, que é um pouco menor, e de jogo corrido, além de olhar a vantagem que isso gerou no jogo, não foi meio mal, principalmente em corridas aí, a defesa dos Dallas, 158 jardas cedidas, tanto para o Jalen Hurts, que correu bastante, correu 14 vezes, né? Ele teve uma corrida a menos do que o nosso principal running back, e o Saquon Barkley correndo para 60 jardas. O Saquon Barkley teve no jogo combinado 84 jardas, tá? Entre passes e corridas. Não foi meio mal em conter corridas o Dallas Cowboys, Vinícius? Gustavo também, né? Por favor. Cara, eu acho. Cara, mas eu acho que não. Porque assim, é o Saquon. Mais de 2K de jardas ano passado. A gente limitou ele a menos de 100 jardas corridas. Ok, teve essas 24 jardas recebidas. Ainda assim, não teve 100 jardas totais. Perto do que era Dallas ano passado, cara, isso aqui é um upgrade gigantesco. E se a gente procura, assim, a gente vai procurar isso agora, mas se olhar as estatísticas do Barkley jogo por jogo ano passado, eu não sei se ele teve jogo de 60 jardas, entendeu? Com certeza não. Eu acho que o Hurts teve muito problema. Acho que o Hurts teve muita corrida pequena, né? Mas acho que teve 5 ou 6 scrambles, que era aquela coisa. Era para ser uma jogada de passe e depois ele acabou decidindo correr. E aí esse foi o calcanhar de Aquiles do Cowboys. A gente não tem um bom linebacker spy para poder ficar de olho no Hurts e conseguir parar esses scrambles. Acho que esse é o problema. E é muito mais problema da questão dos linebackers do que do jogo corrido no geral. Eu acho que eu concordo com o Vinícius também, porque assim, eu acho que o plano, quando você cita, né, acho que foram 19 para 20, 19 passos de 23 tentados do Hurts, né? O plano de jogo deles, eles sabem da deficiência nossa por corrida. Nos últimos 2, 3 anos ou até mais, a gente não conseguiu parar. Mas quando rola a troca Clark e Parsons, foi logo no meio da semana, sei lá, 3 dias antes da temporada iniciar. Você já tinha feito o plano de jogo para o jogo de abertura. Eles são atuais campeões da liga. Então, eles planejaram o jogo deles em função de corrida. E quando você coloca esses números, tendo o melhor ataque, o jogo corrido atrelado QB e running back, isso não é o melhor, ele é pau a pau com o Ravens ali, com Lamar e Derrick Henry. Então, eu acho que a gente fez assim o possível. Para mim, ainda está dentro do que a gente previu no podcast. Deixa eles correrem. Que uma hora eles vão cansar, mas deixa eles correrem. Uma coisa era se o Saquon sozinho tivesse tido 150 jardas corridas. Ou o Jalen Hurts passado 60 jardas corridas, aí era outros 500. Então, os Cowboys, eu acho que foi positivo. Foi um saldo positivo. Faltou só aquele tiquinho do capital humano ali nos linebackers. Porque o defensive back... Pode falar. Eu acho que foram 5 ou 6 scrambles, e só desses scrambles do Hurts foram mais de 40 jardas. Então, digamos que... Vamos colocar só 40. Então, foi praticamente 8, se minha conta tá certa, 8 corridas para 20 jardas só. O maior problema foi esses scrambles dele. Jogadas desenhadas para corridas do Hurts, a gente conseguiu parar. A gente não consegue parar o touch push. Aí é impossível. Aí... Eu não queria parar do touch push, eu queria que meu time aprendesse a fazer o empurrão no bumbum lá. Acho que os caras precisam. Vamos lá treinar alguém para empurrar o bumbum ali, ou alguém que goste de ser empurrado no bumbum, porque ninguém consegue, só os caras. Há 2 anos já, tá na hora de aprender. Eu também acho, Gustavo, você não muda a regra porque só um sabe fazer. Você muda a regra, você está machucando, você é contra o jogo. Não tem que mudar a regra, não. Tem que aprender a fazer. Se só um sabe fazer, o problema é do resto. Tem que se virar, bicho. Alguém quer falar mais alguma coisa da defesa antes de a gente ir para as declarações e para o Injury Report? Não, acho que defesa não, cara. Special time, para mim, não sei se a gente entra na defesa ataque, para mim continua tão bom quanto ano passado. Para mim, mantiveram o mesmo nível. Tranquilo. Seja retorno, seja chute. Eu acho que com eu acho que com essa quantidade maior de retorno que está tendo durante todos os jogos, em algum momento a gente vai ver algo legal do Turpin. Acho que em algum momento o Turpin vai meter TD, cara. A gente teve um retorno dele para foi quase no meio do campo ali, e a gente teve um susto dele também, né? Que ele pegou a bola e derrubou. Então, foi igual no passado, a gente teve bom retorno, a gente teve susto, tá igual no passado. Os retornadores sempre assim, é 880. É 880. Vamos só matar 2 perguntas aqui, do Kael Stefani.
tá? E do Gustavo Augusto, as duas sobre linebackers. A do Kael é se é necessário contratar um linebacker spy, né? O Vinícius chegou até a comentar sobre isso. E a do Gustavo é qual foi a nossa impressão sobre os novos linebackers. Gustavo, fica você com a pergunta que o Vinícius também levantou. Precisamos aí de um linebacker para spy? Com certeza, deu até saudade ainda do Van Der Esch nos seus melhores tempos, o Shanli nos seus melhores tempos, mas onde é que a gente vai achar alguém disponível agora? Disponível sem time algum, não tem, na minha opinião, pela listagem que eu vi hoje. Vai atrás via troca? Qualquer time que hoje seria, sei lá, para trocar alguém dando uma das primeiras rodadas que os Cowboys pegou pelo Voldemort lá. Não dá para dar um overpay em troca. Ou segura esse ano e vai pro draft ano que vem atrás de achar um jogador desse nível numa primeira rodada, ou se alguém dá sopa aí naquelas trocas hipotéticas, mas eu acho que agora, do jeito que tá, mantém. A não ser que o time comece, sei lá, ganha segunda semana, terceira, quarta, e você vê que o ataque tá muito bem, muito bom, aquela coisa, opa, vamos reforçar a defesa. Mas a princípio, eu acho que não tem. Obviamente precisa de jogador, mas pensando em futuro, não adianta sair desesperado contratando agora, sem saber se vai ter o potencial ou não de realmente chegar a algo esse ano. Então, são duas respostas em uma pergunta. Vinícius, responde a outra, então. O que você achou? Qual foi as tuas primeiras impressões aí do nosso novo grupo de linebackers? Cara, eu acho que era o meio que esperado. Que Kenneth Murray nunca foi lá grandes coisas para ser escolhido na primeira rodada, né? Nunca apresentou esse futebol aí na NFL. E, cara, ok, ele foi ele tá usando o Green Dot, né? Ele tá chamando as jogadas de defesa pro Dallas. E o Jack Sanborn tá sendo esse middle linebacker. E o Sanborn é aquele cara do treinador, né? Como era o Eric Kendricks pro Mike Zimmer e coisas assim do tipo. E aí eu concordo com o Thiago. Cara, a gente não tem onde achar um MLB para ser esse spy. O Overshow não é esse cara. O Overshow é um cara que vai muito mais atacar em cima do QB, né? Tipo, entre aspas, blitz, fazer mais pressão. O Damone Clark, o Lifal e Iden são todos nessa mesma posição do Overshow. Então, assim, cara, fica meio que sem ideia de quem a gente poderia ir atrás e só se desse um overpay ou pagar uma segunda rodada para um cara de algum time que tá em último ano de contrato e é titular de algum lugar. Teria que ser procurando, de cabeça não vou ter a mínima ideia. Acho que só assim, chegando ali um pouco próximo da semana 5, 6, e como o Gustavo falou, tá tudo redondinho, precisa dessa pecinha ali, a gente procura um time que tá próximo, que já deve estar perdendo, tem um middle linebacker que pode sair no próximo ano ou daqui a 2 anos e joga uma escolha de terceira, quarta rodada pro cara aí e paga. Outra pergunta sobre a defesa foi da questão dos Cowboys marcar em zona o jogo inteiro, se isso deve seguir para o resto do nosso campeonato, os nossos próximos 15 jogos aí. Vinícius, a gente falou disso quando a gente falou lá dos nossos treinadores, né? Essa era uma tendência do nosso treinador, muita marcação em zona e sem mandar muitas blitz. Vai manter? É isso aí mesmo ou ele indica alguma outra coisa? Não, exato. Acho que vai ser mantido. Pode ter algumas mudanças ao decorrer das semanas, de acordo com os matchups, é claro. Eu acho que não vai ficar parado, estático, só de uma forma. Então pode ter algum tipo de mudanças a depender de como vai ser os jogadores, adversários, coisa do tipo. Mas acho que a gente vai ver muito mais a base sendo isso. 3 linebackers, 4 defensive ends e apenas 2 corners e o níquel jogando muito menos do que a gente via jogando no ano passado, por exemplo. Vamos dar continuidade então, vamos falar do Injury Report, vamos falar um pouquinho mais a gente tem uma informação só, né, Vinícius, que é a do Darren Bland, que a gente atualizou aí agora, de que isso vai perder algumas semanas a mais. O resto do pessoal volta, né, o Blue, o Diggs, está todo mundo de volta no próximo jogo, né? Isso, todo mundo de volta. O Diggs hoje mesmo falou que tem tudo para jogar muito mais snaps e, cara, agora com a lesão do Bland, ele vai jogar mais snaps. Pode ter certeza que ele vai jogar todos os snaps da defesa contra o Giants. Dando só mais um pouco de corda nesse assunto, a gente teve o nosso número 20,
que jogou mais alinhado pela extremidade, a gente chegou até a discutir isso durante o jogo, né, onde ele estava jogando, ele deve voltar a jogar mais, né? A gente falava dele jogar menos, né, com o retorno do Diggs, vai voltar a jogar mais. Gustavo, preocupa? Lógico que preocupa, mas você acha que vai afetar muito nossa contenção de jogo aéreo? Ah, cara, não tem como não afetar, né? Não vou falar que não afeta. Igual eu falei, não tem como não afetar porque você acabou de renovar com o cara. Você dá um dos melhores contratos de cornerback da liga para ele. Você tem os seus 2 cornerbacks jogando sob contrato com 2 bons salários. Então, se você tirar a média de salarial aí, tanto do Diggs quanto do Blend, é uma média para a dupla de cornerback dos times da NFL, que ali tá, teoricamente, é um time aí em top 5, top 10 na posição, jogando num duo, né? Então, sim, afeta, até porque o nosso grande, sempre esqueço o nome dele, que foi draftado na 3ª rodada, que está machucado, nosso corner, não está disponível ainda, que é uma aposta dos Cowboys, talvez não para esse ano, mas para o ano que vem. Preocupa, na minha opinião, preocupa, mas o fato de jogar em zona me deixa mais confiante, porque você jogando em zona, você consegue favorecer a marcação na secundária. Então, quando você joga no mano a mano ali, para dar mais pressão no quarterback adversário, você tem que confiar muito mais no mano a mano, o próprio nome já diz. Em zona, você sempre tem alguém melhor, você sempre tem mais ou menos 2 numa cobertura. Então, eu acho que acalhou com o estilo de jogo nosso. Então, preocupa, mas ainda assim estou confiando no nosso homem do xadrez ali, Eberflus, da parte defensiva. Vai dar bom para a gente não passar vergonha, tá? Esse ano a meta é não passar vergonha e fazer bons jogos, na minha opinião. Vou usar o teu final do teu comentário como gancho para a gente já começar as declarações. Vamos começar pelas declarações do Jerry Jones, que, em suma, ele está extremamente animado, otimista para o restante da temporada e ele acredita numa evolução da equipe. Eu acompanho o Dallas há bem menos tempo do que vocês, aí, que são grandes entendedores, mas desde 2014 eu escuto essa mesma conversa do Jerry Jones, inclusive com quando deu tudo errado, quando teve treinador aí, quando teve quarterback que se machucou, a declaração dele sempre foi a mesma, de otimismo e de evolução para o resto do ano. Então eu não vou nem pedir para vocês comentarem sobre isso, porque se a gente procurar aí no podcast 2015, 16, 17, o Gustavo, vocês já estão falando sobre esse otimismo de Jerry Jones. Mas eu quero dar um destaque aqui, que foi o Perry Winfrey, que foi colocado na IR, que pode perder 4 jogos. É isso mesmo, Vinícius? Isso. O defensive tackle, né, teve uma lesão, já ficou de fora do primeiro jogo e já foi para IR, deve vir alguém depois, ainda não teve essa substituição de jogadores, mas aí, 4 jogos, e cara, Dallas não tá sentindo falta, né? Vamos lá, então, vamos falar do próximo jogo, tá? Que com certeza é para isso que a gente está aqui, para falar do nosso sparring, né? O nosso tradicional sparring dos últimos anos. É o jogo que dá confiança para a gente, é o jogo do Corinthians e Palmeiras, né? O jogo que dá confiança para a gente aí, é o jogo que ressuscita um time. Então vamos falar do New York Giants. Vai ser a mesma coisa, Vinícius? Quais são as chaves aí do nosso ataque para vencer os Giants esse ano aí? Vinícius? Cara, bem isso que você disse, né? Jogo pra... Oi? Aí... Pode jogo pra farmar stats e... Jogo pra farmar stats e ir bem. Acho que o Giants já há muitos anos é uma freguesia do Dallas Cowboys. O Dak Prescott é pai do Giants. E visto o jogo que eles tiveram nessa primeira semana também, eu acho que vamos manter essa tradição. Ok que a gente tem que ter um pouco de cuidado com a linha defensiva dos caras, né? Os caras têm Dexter Lawrence, Brian Burns, Kevin Thibodeau, tem mais um que eu já esqueci o nome. Abdul Carter. Cara, acho que esses 4 jogadores que são muito... Abdul Carter. Esses 4 jogadores só tiveram em 6 snaps juntos no jogo passado. Eu vi o Giants Brasil reclamando disso. E, assim, foi 10% da partida
com os quatro melhores da linha defensiva dele juntos. Então é meio até loucura pensar nisso. Então, assim, vai ser um baita desafio pro Tyler Guyton, quem seja em cima dele, o Carter ou o Thibodeau. Isso precisa, né, dar esse tempo pro Dak Prescott passar. Mas acho que tirando isso, cara, pensando no nosso ataque contra a defesa deles, eu acho que vai ser muito bom pro Javonte Williams. Eu espero que tenha o Blue também jogando. Eu acho que é um bom jogo para colocar o calouro para participar, para ter alguns snaps. E eu acho que também, cara, o Lamb vai estar com sangue no olho por conta do jogo passado. E ele vai vir também para outro jogo com mais de 100 jardas e perto ou não as suas 10 recepções. Gustavo, para você também vai ser mais tranquilo enfrentar essa defesa um pouco melhor dos Giants? Eu tenho uma opinião um pouco diferente do Vinícius, tá? Olha que eu não acho que o Giants vai fazer muita frente relacionado à vitória, mas não acho que vai ser um jogo fácil não, tá? Até porque a régua dos Cowboys subiu. Se talvez a gente tivesse tomado um sacode dos Eagles, aí sim a gente meteria um sacode no Giants. Mas como não foi nada disso, nós tivemos a bola para ganhar o jogo dos Eagles, eu sempre tenho medo daquele salto subir, né? Muita gente fala, não tem salto alto, não tem isso, não tem aquela coisa de empinar o nariz, cara, mas eu ainda sou da máxima que realmente tem, e o meu medo é nós nos complicarmos com um jogo que aparentemente seja um jogo fácil. O deck esquecer de fazer o feijão com arroz e querer ser o deck Mahomes. Aí ele vai fazer merda. Os nossos jogadores defensivos, a gente tá falando do lado ofensivo ainda, né? Mas a nossa OL ali querer achar que. A OL nem tanto, a OL tá bem redondinha, mas nossos recebedores quiserem fazer alguma graça. Então eu não acho que vai ser um jogo tão fácil assim. Eu acho que nós ganhamos, mas eu não acho que vai ser um jogo fácil para lavar a alma, não. Eu acho que se jogar igual jogou contra os Eagles, o mesmo plano de jogo, aí sim ganha fácil. Se inventar moda, querer reinventar a roda, achar que faz mais do que sabe fazer, aí a gente vai complicar. A minha pergunta seria qual é a chave do ataque Eu acho que é para vencer a defesa deles. Qual seria a chave do ataque para a gente vencer a defesa deles? Para mim é a mesma coisa. E cansando. E para mim a secundária deles é mais fraca que a do Eagles. Eu acho que vai ser um jogo aí pro Pickens, talvez. Acho que é muito difícil acontecer. Mas quem sabe um jogo aí, uma 200 jardas combinada Pickens e Lamb. Vinícius, qual é a chave do ataque para vencer a defesa dos Eagles para você? Dos Eagles não, dos Giants. Isso. Vinícius tá travado. Eu acho que ele tá com medo de jogar. O jogo em Cowboys ou em Giants? Em Cowboys. O jogo é em Cowboys. Deu uma travada ali. Em Cowboys, tá. Cara, é muito isso que o Gustavo falou. A secundária deles é muito mais fraca que a do Eagles, né? Até por nome e tudo mais. A gente só tem que se preocupar muito com esse front seven deles. Nem tanto o front seven, mas muito mais a linha defensiva. E, cara, manter o que a gente manteve. Não dá para fazer uma loucura igual o Mike McCarthy fazia às vezes. Testava algumas coisas no jogo, no outro jogo não fazia nada. Gustavo, então qual seria aí o nosso plano da defesa? Qual é a chave para a nossa defesa parar esse ataque do Eagles que vem bem diferente, né? Com quarterback novo e tudo. Bom, o quarterback ainda é dúvida do lado de lá, né? Você sabe se vai ser o Russell Wilson ou vai ser o Daxton Dart, né? Eu sempre erro o nome dele também. Eu para nome, vocês já perceberam que eu sou péssimo. Mal e mal você falar nomes em português. Então, o nome das minhas filhas eu ponho apelido e acabo não falando o nome delas. O Russell Wilson não é aquele Russell Wilson de anos atrás. O Russell Wilson aí não tão móvel, com os melhores tempos de motion, daquela coisa de sair correndo, fake e tal. E eu acho que o estilo de jogo nosso é se manter. Porque se você mantém em zona, você inibe a corrida. Então, você querer pressioná-lo demais, o Russell Wilson ele não tem mais a mobilidade, mas ele sabe passar. E passa muito bem, na minha opinião. Então, eu acho que é manter o mesmo plano.
O jogo corrido deles, eu acho que é pior do que o nosso. Apesar que a OL deles é uma OL também, não acho uma OL ruim, mas eu acho que vai ser o jogo ainda da lavada de alma aí de São Williams, do Killan, do Ezeraco. Eu acho que é um jogo em que os quatro que estiverem alinhados ali vão chegar mais nele, porque mantendo a marcação em zona, ele vai ter que pensar mais para passar, porque o correr ele não vai conseguir. Então, diferentemente do que a gente fez de aceitar o Hurts e o Saquon contra os Eagles, corre que a gente está deixando, com ele eu falei, com ele é o contrário. Leia o campo e passe, porque vai ser o tempo dos quatro que a gente tem ali chegar. É confiar bem na nossa marcação em zona. Então, e ficar esperto com o moleque, como diz o Rafão lá, o moleque Neighbors, né? Que aquele moleque é bom de bola. Então, ali é o Diggs colar nele, seria ele ou o Blend, mas no caso vai ser o Diggs, né? O Diggs cola nele e vamos ver o que vai dar. Vinícius, para você a chave é essa também? Ou você mudaria um pouco esse plano de jogo do Gustavo? Cara, eu concordo. Me ouvindo? Tudo certo? Sim. Eu concordo, eu, eu concordo bastante com o Gustavo sobre isso. E, cara, acho que a gente só tem que ficar de olho um pouco no Ken Sketible, o running back deles, e o Malik Neighbors. Acho que são as duas principais armas ofensivas do Giants. Eles têm uma linha ofensiva bem fraquinha. Eu não sei nem se o Andrew Thomas joga. O Evan Neal, que foi jogador de primeira rodada, acho que está como reserva já. Perdeu a posição. Então, assim, eu acho que é um jogo que a gente vai conseguir pressionar ainda mais. Se a gente já pressionou muito bem na primeira semana, a gente vai conseguir pressionar muito mais. E se sofrendo essa pressão, acho que o Russell Wilson vai entregar a bola para nossa defesa. A gente vai conseguir ter turnovers. E Diggs marcando muito bem o Malik Neighbors, a gente já vai sufocar muito bem esse ataque do New York Giants. Beleza, vamos terminar de responder a pergunta do pessoal antes da gente fazer os palpites e a bold. O Elton KSDS, ele perguntou sobre a perspectiva para o resto da temporada. Pelo jeito que o time se comportou. Gustavo, para você as perspectivas são boas? O Vinícius e o Thiagão, eu acho que sim. Para aquilo que o time está se propondo esse ano, que talvez seja ali dar uma reformulada, eu acho que as perspectivas são boas, tá? Porque ninguém quer seu time perdendo todas, a não ser que você saiba que tenha uma Holmes para ser a primeira escolha do ano seguinte. E longe disso. Então, eu acho que as perspectivas estão boas para dar esse ano para a comissão técnica entender aquilo que tem na mão, saber de fato o que vai precisar para a próxima temporada, seja via free agency ou seja via draft. A gente tem que ser sincero e ser sincero, por mais clubistas que nós podemos ser, mas ser realistas. Os Cowboys não são nada candidatos a Super Bowl esse ano. Pode acontecer, esporte pode acontecer tudo, mas nós não somos. Então, eu entendo que a perspectiva é continuar dando essa famosa cancha, dando essa famosa moldada para preparar o time para o próximo ano, para entender, para não ser aquela coisa de enxugar gelo igual a gente vem nessa seca. Para quem está esperando desde 95, espera mais um ano aí, gente. Então a perspectiva para mim é boa e puder atrapalhar o máximo possível nossos adversários, nossos rivais. Vamos atrapalhar os rivais, dificultar o caminho deles, para os que estão ali mais próximos e favoritos. Você já matou a pergunta do Rafa Bruch também, se é a esperança de título de novo. Não, esse ano a esperança já nasceu morta, mas como o Gustavo falou, tudo pode acontecer. José Antônio faz aqui a pergunta, então, das primeiras impressões dos Rooks. Vamos tentar o Vinícius nessa. Vinícius, primeiras impressões dos Rooks para você. Cara, a gente teve o quê? Tyler Booker só, né? O Donovan Ezeraco. Jogando. E o Ezeraco, Blue inativo. O Cornelius também está inativo. Shemar James inativo. Revel machucado. Cara, o Booker foi muito bem. Acho que ele foi o quinto melhor calouro
em cedendo pressões, né? Acho que só 5% dos snaps cedeu pressão, só 2 pressões na partida inteira. Foi muito bem, enfrentando uma linha defensiva muito boa. Cara, o Donovan Zeruaco também apareceu legal. Eu não lembro de terem citado tanto o nome dele assim, né? Como eu disse, acho que ele só foi o quarto. Quem teve mais snaps lá foi o Sam Williams, o Fowler, o Keeneland, depois o Zeruaco. Eu espero que aconteça uma mudança para os próximos jogos, que o Zeruaco apareça um pouco mais. Porém, eu acho que no geral foram boas primeiras impressões, sim. O Joabex perguntou o que a gente achou do documentário dos Cowboys. Acho que dá um podcast sozinho também para a gente falar disso, talvez fora de temporada ou lá na semana de folga, a gente gastar tempo de falando aí do documentário, quem sabe aí com uma participação de um de vocês também. A situação do Overshow. Vinícius, mata essa também. Qual é a situação do Overshow? O Carlos Soteiro perguntou. Cara, o Overshow já falou sobre isso também, né? E ele só deve voltar no Thanksgiving. Só em novembro. O Carlos Soteiro também perguntou sobre os matchups da defesa contra o ataque dos Giants. Quer falar de uma forma mais objetiva sobre isso, Gustavo? Quais são os matchups aí do nosso ataque da nossa defesa contra o ataque dos Giants? Para mim, Diggs e Malik Neighbors é o principal. Kenny Clark, talvez ali como o Ken Skateball. Então, acho que ali, para mim, são os principais. Acho que são os 2 principais nomes nossos defensivos contra os 2 principais nomes ofensivos deles. Acho que quem sair vencedor dessa briga, dessa disputa aí, vai sair vencedor do jogo. A Latertúlia Vaqueira, adorei esse nome. Pontos principais do jogo contra os Giants, a gente já abordou isso, né? A gente já falou desses pontos. Vitória fácil? Pergunta aqui o Lucas Baltar. A gente também já pode falar, Vinícius. O La Tertulia Vaqueira é um podcast espanhol de uma galera do México e da Espanha. Opa! Los Vaqueiros. Espanhola, se eu não estou enganado. Então eles nos seguem, acompanham a gente. Eu já até conversei com eles para a gente gravar um podcast. Eu só estou precisando melhorar um pouquinho o meu espanhol, mas a gente vai fazer tal como a gente fez com o Jay Tuck, o Oshoa, e eu participei com os caras lá da Irlanda, né, do Reino Unido, mas eu estou organizando para fazer tanto com a galera do La Tertulia Vaqueira, com ambos, e a galera do True Cowboys, True Itália, mas a galera do Fan Cowboy, os fãs do Dallas Cowboys que tem a página lá na Itália também. Cara, mas podemos falar em português. Nós somos todos vizinhos, somos todos companheiros de língua. Todo mundo é latino aqui. Podemos falar em português, fala com eles lá. A gente fala português devagarzinho, eles falam espanhol devagarzinho, vamos embora. Adorei essa. Se os nossos ouvintes e tantos ouvintes de lá não ligarem para o nosso Olá que tal, nosso portunhol lá, pro projeto do professor em Madrid, tranquilamente a gente grava isso aqui no italiano, a gente fica aqui com a mãozinha aqui ainda. Oh, cazzo, Deck, que ele passa da bola, Deck. Italiano complica um pouco mais, mas o pessoal do espanhol acho que dá pra gente fazer. Espanhol dá para fazer e fica um negócio até legal, mas vamos fazer sim, vamos gravar com eles aí que vai ser legal. Seria incrível. O Lucas Baltar perguntou se a vitória é fácil, então para o Vinícius é mais fácil, para o Gustavo é mais complicado. E o Ryan Pucheiro perguntou da expectativa. A gente vai falar agora, então, da expectativa nos palpites. Vinícius, qual é o seu palpite da partida de placar para a partida? Cara, 34-10 pro Dallas Cowboys. Gente? 34-10. Isso. Já quer que manda bold também? Não, primeiro o placar. Gustavo. 24-17 Cowboys. 24-17 Cowboys.
Essa vitória foi gostosa, essa vitória. Boa. A Bold, vamos explicar E o seu, de novo. Thiago? Eu odeio essa parte. Você acha que é só a gente que tá aqui, velho? Eu fui muito pressionado no último jogo. Você foi muito criticado, você foi cancelado em tudo quanto no grupo dos assinantes, foi cancelado. O pessoal ficou com ódio. Eu não gosto disso. Eu não gosto que as pessoas me odeiem. Eu sou igual o Michael Scott, eu preciso que me amem, mas não preciso que me amem todas as vezes. Tô brincando. É difícil, porque eu não acho que o Dallas vem esse ano como favorito para quase nenhum jogo. Esse é um dos poucos jogos que eu acho que Dallas vai vencer. E acho que vai fazer mais pontos. Olha, eu estou com o Vinícius nessa, eu acho que vai ser uns 34, 35 a 21 aí, ou quem sabe a 24, igual foi esse jogo contra o Eagles aí. Eu acho que Dallas vai ceder bastante pontos, mas vai fazer bastante também. Vamos vencer aí por 34 a 24, pode ser? Bora lá. Agora vamos falar das Bold Predictions. As Bolds, explicando de novo, é aquele negócio que é muito difícil de acontecer, mas é possível de acontecer. Vou dizer que a minha Bold no último jogo eu acertei, o deck não ia ser interceptado. O deck não foi interceptado no último jogo. Não fez CD, também não foi interceptado. Passei perto de acertar, hein? Passou. Eu falei que era um field goal do Aubrey para ganhar o jogo. Para ganhar o jogo. A gente quase teve essa oportunidade, hein? Acho que não sei se ia dar mais de 50 jardas, mas a gente passou perto, eu passei perto. Passamos perto. Faz a tua Bold, Vinícius. Vocês vão reparar, porque aqui em casa tá um batuque aqui do lado. Tranquilo. Já que eu espero que a gente tenha um jogo corrido muito melhor do que tivemos, vou colocar aí que... Cara, vai ser loucura. Javonte Williams e o Jayden Blue terão mais de 100 jardas ambos, correndo. Mais de 100 jardas dos dois? Isso? Ambos. Mais de 100 para cada. 100 para cada. Isso. A minha vai ser semelhante, só que não correndo, recebendo. Para mim, tanto o Pickens quanto o Lamb, ambos têm pelo menos 100 jardas. E um TD cada. Recebidas, tá? Não é correndo, não. Jardas aéreas. Tá. Se naquele jogo eu falei que o deck não ia ter nenhuma interceptação, nesse jogo eu acredito num jogo de 5 TDs para o Dak Prescott. Combinado aí, perna e braço. Rapaz. Beleza. Ficamos com todos os assuntos cumpridos, inclusive aqueles mais complexos e mais longos. Vou pedir para o Gustavo se despedir, depois eu me despeço e ficamos com o tradicional despedida do Vinícius. Obrigado pela participação, Gustavo. Cara, obrigado vocês aí. Bora, tá dentro do esperado, tá dentro do projeto. O projeto do professor Jerry Jones está dentro do esperado aí. Também espero uma vitória, um jogo para a gente testar bastante coisa aí, rodar bastante nosso novo playbook, nosso novo elenco. Obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por ouvir a gente aqui. Vemos vocês no próximo jogo, que não vai ter transmissão, mas vai ter na nossa transmissão aqui sem imagens, então fica com a gente, escuta a gente lá. Quem tiver a oportunidade de assistir pela DAZN, pelo Game Pass, né? Assiste lá, escuta a gente. Quem não tiver, vai assistir no link maroto, põe lá no link maroto e escuta a gente, principalmente participa com a gente lá no chat. Muito obrigado, vejo vocês na transmissão do jogo, se Deus quiser. Obrigado, Vinícius. Fica com o seu tradicional. Tchau, tchau. É isso, galera. Eu já estava quase cobrando o Thiago para falar se a gente ia ter transmissão ou não essa semana. Mas então é isso. A gente vai ficando por aqui. Bom jogo pra gente, né? Contra o New York Giants e Go Cowboys!